Você já acordou de manhã com aquele aperto no peito só de pensar que aquela pessoa não te respondeu uma mensagem? Já ficou horas olhando para a tela do celular, esperando uma palavra que nunca chega ao... E quando recebe, é aquela meia resposta que não tem graça nenhuma. Mas ainda assim te faz sentir um pouquinho melhor. Eu sei como é. Você não é fraca. Você não é louca. Você simplesmente caiu numa armadilha invisível, uma das mais traiçoeiras que existem. E ninguém te avisou que ela existia. Ela não usa corrente nem algema, mas te mantém presa do mesmo jeito. E o pior é que você acha que está sofrendo por amor, quando, na verdade, está sofrendo por uma ilusão. Essa armadilha tem um nome: amarração amorosa. E ela não é só um sentimento ruim que passa com o tempo. É um bloqueio energético que você mesma criou sem querer, porque seu cérebro aprendeu a se viciar naquele tipo de relação. Você está literalmente intoxicando a si mesma com doses diárias de esperança, vazia e decepção. E o seu corpo não consegue mais viver sem isso. Vamos entender como isso acontece, porque só assim você vai conseguir sair de vez desse ciclo. Pense na sua mente como um rádio. Todo dia você sintoniza numa estação. Quando você acorda, você escolhe inconscientemente qual estação vai tocar durante o dia. Se você acorda pensando naquela pessoa que não te valorizar, você não está sintonizando numa estação de amor? Você está sintonizando numa estação de sofrimento. E o seu corpo reage a isso como se fosse um perigo real. Seu cérebro libera cortisol, aquele hormônio do estresse, como se você estivesse correndo de um predador. Seu coração acelera, suas mãos suam, você sente aquele nó na garganta. E o mais perigoso é que depois de um tempo, você acostuma com essa sensação. Você acha que é normal sentir esse aperto no peito todos os dias. Você acha que é normal viver contando os minutos para receber uma mensagem que mal tem conteúdo. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Você não está sofrendo por amor. Você está sofrendo por uma química ruim que você mesma está produzindo no seu corpo. É como se você estivesse se envenenando aos poucos, achando que aquilo é um remédio. E quando você tenta parar de sofrer, quando tenta esquecer aquela pessoa, seu cérebro entra em pânico. Porque ele aprendeu que aquela pessoa, mesmo que doa, é melhor do que a ausência dela. É como um viciado em drogas que sofre mais quando tenta largar o vício do que quando está usando. Só que nesse caso, o vício é o sofrimento. Você já deve ter ouvido falar que os opostos se atraem. Pois é, mas tem uma diferença entre atração e amarração. Atração é quando duas pessoas se gostam e se respeitam. Amarração é quando uma pessoa puxa a outra para baixo, literalmente sugando sua energia como um parasita. E você, sem perceber, está permitindo que isso aconteça. Imagine que você é uma planta. Uma planta saudável precisa de sol, água e solo fértil para crescer. Mas se você a mantiver numa sala escura, com pouca água e um solo cheio de pedras, ela vai definhar. Você não está fazendo isso por maldade, mas porque não entendeu que aquele não é o ambiente certo para ela florescer. E é exatamente isso que você está fazendo com a sua vida. Você está mantendo a si mesma num ambiente tóxico, achando que é amor. Você está regando uma planta que nunca vai florescer, só porque tem medo de ficar sozinha. Mas aqui está a boa notícia. Você pode sair desse ciclo. E não precisa fazer isso de uma vez, porque isso só vai te causar mais sofrimento. Você precisa reajustar sua frequência, como se estivesse sintonizando um rádio numa estação nova.
quando você para de pensar naquela pessoa e começa a focar em coisas que te fazem bem. Seu corpo para de produzir tanto cortisol e começa a produzir serotonina, aquele hormônio que te faz se sentir leve e feliz. Vou te contar um segredo que poucas pessoas entendem. Quando você para de sofrer por alguém que não te valoriza, você não só recupera sua energia, como atrai pessoas que realmente merecem você. Porque o universo funciona como um imã. Se você está vibrando numa frequência baixa, só atrai coisas ruins. Mas se você sobe essa frequência, começa a atrair coisas boas. E não adianta você ficar repetindo mereço coisa boa na frente do espelho, se no fundo você ainda está ligada emocionalmente naquela pessoa. Você precisa queimar esse vínculo como se fosse um fio invisível que te mantém presa. E isso não acontece da noite para o dia. É um processo, mas que vale cada segundo. Eu sei que você já tentou esquecer. Já tentou bloquear, ignorar, seguir em frente. Mas se não mudou nada, é porque você não entendeu a raiz do problema. Você não está sofrendo porque aquela pessoa não te ama. Você está sofrendo porque você ainda está conectada a ela energeticamente. Pense num elástico. Quando você puxa um elástico com força, ele fica esticado, mas quando você solta, ele volta ao normal. Só que, se você mantiver o elástico esticado por muito tempo, ele perde a elasticidade e fica fraco. É assim que você está se sentindo. Você está com a energia esgotada porque está mantendo um vínculo emocional com alguém que não te corresponde. E o pior é que, quanto mais você sofre, mais você alimenta esse vínculo. Cada lágrima, cada pensamento obsessivo, cada mensagem que você relê está reforçando essa conexão. É como se você estivesse grudada naquela pessoa por um fio invisível. E cada sofrimento só faz esse fio ficar mais forte. Mas existe uma maneira de cortar esse fio. Não com raiva, não com ódio, mas com amor próprio. Quando você começa a se tratar como alguém que merece coisa boa. Quando você para de buscar validação naquela pessoa. Você está literalmente cortando o elástico que te mantém presa. E aqui está outra verdade dolorosa. Você não pode consertar uma relação que só tem um lado interessado. Não adianta você se moldar, se adaptar, se transformar em quem você acha que aquela pessoa quer. Porque no final, quando você finalmente fizer tudo o que ela pediu, ela ainda vai achar um defeito. Porque o problema não é você. O problema é que ela não está no mesmo lugar que você. E quando você entende isso, quando você aceita que aquela pessoa não vai mudar, você finalmente libera espaço para alguém que realmente te queira como você é. Porque o amor verdadeiro não exige que você se esvazie. O amor verdadeiro enche você de energia, de alegria, de paz. Mas enquanto você estiver naquela amarração, você não vai conseguir enxergar isso. Você vai continuar achando que aquele pedacinho de atenção que recebe é suficiente. Você vai continuar se contentando com migalhas porque está com medo de ficar sozinha. E o mais irônico é que, muitas vezes, a pessoa que te mantém presa nem sequer sabe que está te fazendo mal. Ela só está seguindo o fluxo da vida sem perceber que está te puxando para baixo. Mas isso não muda o fato de que você está sofrendo por isso. Eu já vi mulheres que passaram anos numa relação assim, se destruindo aos poucos, até que um dia elas acordaram e perceberam que não reconheciam mais a si mesmas. Elas tinham se tornado sombras daquilo que eram só porque não quiseram admitir que estavam numa amarração.
E a pior parte é que, depois que você sai desse ciclo, você percebe como estava cega. Como você deixou de viver a sua vida por causa de alguém que nem sequer merecia esse poder sobre você. Mas hoje não é dia de sofrer. Hoje é dia de entender. Hoje é dia de começar a sua virada. Porque a solução não é sofrer mais para ver se melhora. A solução é parar de sofrer e começar a viver. E não adianta você só ler isso e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Você precisa agir. Porque a sua mente vai continuar te sabotando se você não tomar uma atitude concreta. O primeiro passo é perceber que você está numa amarração. Não é frescura, não é drama. É um bloqueio real, tão real quanto uma parede de tijolos na sua frente. Você não consegue ver, mas você sente o peso dela todos os dias. O segundo passo é começar a limpar sua energia. Isso não significa jogar fora as fotos ou deletar as mensagens. Significa parar de alimentar aquele vínculo. Cada vez que você pensa naquela pessoa, você está dando energia para ela. E energia é poder. Se você para de dar poder a ela, o vínculo vai enfraquecendo sozinho. O terceiro passo é preencher o vazio. Quando você corta um vício, surge um buraco. Se você não preencher esse buraco com algo saudável, você vai voltar para o vício. Então, comece a fazer coisas que te façam sentir bem. Dance, viaje, estude, encontre novas amizades. Encha sua vida de experiências que não tenham nada a ver com aquela pessoa. E o quarto passo é acreditar que você merece coisa boa. Porque enquanto você não acreditar nisso, você vai continuar se contentando com migalhas. Eu sei que isso tudo parece simples demais para ser verdade.